Olá, viva a todos e bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. É uma alegria, é um prazer, é um privilégio poder levar até si o que de melhor o mercado editorial em Portugal publica no que diz respeito a temas de fé e de espiritualidade, especificamente da Paulus Editora. Conosco no programa teremos o Padre José André Ferreira, que é diretor editorial da Paulus, que nos vem falar desta obra, A Voz Única do Ideal, em diálogo com os jovens, mas também de outras obras que a Paulus Editora tem publicadas e que pretendem ser subsídios de ajuda para preparar e viver bem o Sínodo dos Bispos que a Igreja vai celebrar no próximo mês de outubro, Sínodo este que reflete sobre os jovens e sobre o discernimento vocacional. Mas o melhor é ficar connosco para poder escutar esta entrevista que vamos ter com o Padre José André Ferreira. E mais à frente temos novidades e sugestões de leitura para lhe apresentar ainda no nosso programa. Fique connosco. Está connosco o Padre José André Ferreira, diretor editorial da Paulus Editora, que nos vem falar de uma das mais recentes obras editadas pela Paulus, A Voz Única do Ideal, em diálogo com os jovens, do Padre Julián Carrón, mas também para nos falar de outras obras editadas pela Paulus, de cariz juvenil ou para a pastoral juvenil, sobretudo em vista de um grande acontecimento que a Igreja vai viver, que é o Sínodo dos Bispos, em outubro. Padre José André, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Muito obrigado. E esta obra, A Voz Única do Ideal, em diálogo com os jovens, do que se trata e quem é o autor? Então começamos pelo autor. Julián Carrón é o atual dirigente, por assim dizer, da Fraternidade, Comunhão e Libertação, que sucede ao padre Giussani, que é o fundador deste movimento eclesial. E ele escreveu esta obra, A Voz Única do Ideal, roubando o título a uma espécie de canção muito própria dos acampamentos e dos encontros juvenis do movimento da Comunhão e Libertação. E ele tem como objetivo ajudar os jovens, não apenas que pertencem à Fraternidade, Comunhão e Libertação, mas que têm algum contacto com a Igreja, a prepararem-se de forma concreta para o sínodo dos bispos sobre os jovens. E aquilo que ele nos vai ajudando a perceber, a nós também, é ajudar o jovem a refletir sobre a questão vocacional. Em primeiro lugar, a questão vocacional no sentido de todos somos chamados pelo batismo. Depois, os dois grandes chamamentos, quer sejam à vida celibatária, quer seja a vida matrimonial, e depois também como é que esses chamamentos podem concretizar numa profissão ou num gesto muito concreto em prol da sociedade. É todo um discurso para ajudar o jovem a discernir, tendo como centro Cristo. E no final apresenta-nos uma espécie de diálogo que ele fez com os jovens, respondendo a perguntas muito concretas que surgiram dos jovens depois da leitura do texto A Voz Única do Ideal. Os jovens depois interrogam de forma muito concreta o padre Julián Carrón sobre como é que eles podem de facto ler esse texto na sua própria vida. Lembro-me, por exemplo, de um estudante que dizia: eu senti muito o apelo de estudar medicina, tenho-me esforçado imenso e agora desanimei um pouco. Como é que eu posso lidar com este desânimo? Será que a medicina é de facto a minha vocação ou o chamamento a uma profissão concreta? Como é que eu lido com este desânimo? E o padre Julián Carrón tenta explicar, tenta ajudar o jovem a entender o seu desânimo à luz do seu chamamento. Portanto, este é um livro que se aconselha aos jovens em discernimento vocacional, sendo que por vocação não se entende apenas para a vida consagrada ou para a vida sacerdotal. Efetivamente, é tentar que o jovem responda à pergunta essencial de quem é. É desta forma que o padre Julián Carrón inicia o seu discurso. Quem és? Ou seja, quem és na sociedade, quem és para os outros, quem és para Deus. E isto é responder à sua vocação. Partindo de um autoconhecimento para depois o conhecimento da vontade de Deus. Sim. A quem recomendarias este livro?
Em primeiro lugar, a todos aqueles que lidam com os jovens, porque é muito importante que aqueles que têm um diálogo com os jovens tenham algumas ferramentas e o padre Julián Carrón dá-as não de uma forma ligeira, mas de uma forma fundamentada. E depois a todos os jovens, claro, que estejam ou a terminar o seu período secundário, porque aconselha-se mais para esses jovens, ou a iniciar o seu percurso académico nas universidades. E tu que tens acompanhado alguns jovens, até mesmo universitários, tens ideia se eles de facto se colocam o problema do chamamento, o problema da vocação, ou se hoje mais facilmente optam por aquelas profissões que têm mais saídas profissionais e que a um certo momento permite ganhar mais dinheiro? Porque numa cultura tão materialista como é a nossa nos dias de hoje, há muito esse perigo. Aquilo que tenho ideia é que durante muito tempo nós confundimos os jovens com profissão e vocação. Uma coisa é estarmos chamados à vocação, quer matrimonial, quer celibatária, quer religiosa. Outra coisa é depois a profissão que temos e que podemos ser padre e exercer medicina. Não há nenhum contrassenso nisto. E durante muito tempo confundiram-se as coisas e os jovens estão um pouco confusos. Mas ainda assim têm de facto esse desejo ardente de perceber o que é que Deus quer deles. E é muito curioso perceber que os jovens precisam que alguém os ajude a responder a esta pergunta, porque não são poucos os casos de jovens que entram nos cursos mais badalados, por assim dizer, dentro das academias, como são as engenharias, as medicinas, que se esgotam e que a um determinado momento se perguntam e para que é que eu estou a fazer tudo isto? Qual é o propósito da minha vida? E é muito curioso que o padre Julián Carrón responda a esta inquietação, porque é a inquietação dos jovens, de facto, e o padre Julián diz claramente, se esse desânimo é um desânimo que não te faz progredir, porque há um desânimo que nos faz progredir, isto é, que estamos desanimados, mas estamos tão sedimentados num ideal que nos faz progredir muito mais, ou se é um desânimo que, pelo contrário, faz com que tudo à nossa volta esteja a desmoronar-se. É importante avaliar e é importante refletir, ajudar os jovens a refletir, porque às tantas o curso que inicialmente ponderaram quando entraram nas universidades pode ser que não esteja sedimentado numa escolha profunda, mas seja de facto aquilo que se diz, muito bem, era um curso que daria dinheiro e entramos por esta via, mas não é uma resposta fundamental ao nosso ser. E de que forma um padre pode ajudar os jovens neste percurso? Eu penso que um padre pode ajudar os jovens, primeiro, dialogando com ele, mais do que lhes dar respostas feitas, ouvindo as suas inquietações. E depois tentar perceber claramente que inquietações são, porque há muitas inquietações, sobretudo neste período de início de fim de ano, mas também no período final do ano, em que os jovens estão muito cansados ou estão a iniciar um novo período em que, de facto, as emoções confundem-se com outro tipo de razões. E é importante ajudar os jovens a discernir aquilo que são as razões fundamentais das suas escolhas. Mas, por outro lado, é importante ajudar os jovens com a oração, porque eles sentem falta de oração. É importante ajudar os jovens com o testemunho e é importante ajudar os jovens com a escuta. Os jovens hoje precisam de se sentir escutados, precisam de se sentir acolhidos. E, para além desta proposta, a Pausa Editora tem tido outras propostas também para a pastoral juvenil. Efetivamente, temos toda a coleção UCAT, que é de facto são instrumentos pastorais muito úteis para que os jovens possam conhecer mais e dar razões à sua fé. Claro que o produto mais conhecido é o Catecismo da Igreja Católica, mas entretanto saíram muitos outros produtos que ajudam os jovens a dar razões à sua fé, não a repetirem o que os outros lhes disseram, mas de facto a fundamentarem a sua fé com posições muito claras. Então temos o UCAT, temos o DUCAT sobre a doutrina social da Igreja, temos também o UCAT Orações, temos agora o UCAT Bíblia. E é muito curioso que o produto UCAT não é um produto fechado em si mesmo, porque tem imensas referências a outros livros, quer da própria coleção UCAT, mas, por exemplo, o DUCAT tem imensas referências ao compêndio da doutrina social da Igreja ou de outros documentos dos Papas. E isso ajuda os jovens a não fecharem-se em pequenos esquemas que, às vezes, na catequese aprenderam, mas ajuda-os a trabalhar com estas hiperligações que eles estão tão habituados no mundo das redes sociais. E com uma estrutura, a própria coleção UCAT internamente tem uma estrutura apelativa para os jovens. Sim, e muito dinâmica, quer o layout é todo cheio de facto movimento,
quer depois o próprio texto os ajuda, porque é pergunta e resposta, e isto não é ao acaso, foi inspirado naquela intuição de Bento XVI, que diz que quando os jovens estão diante de uma pergunta e de uma resposta, como muitas destas perguntas são aquelas que os próprios jovens se fazem em algum momento da sua vida, eles próprios se sentem interpelados pelo texto e sentem-se inseridos nesta dinâmica de pergunta-resposta. É como se o livro estivesse a responder-lhes a eles mesmos, não fosse um texto hipotético, não, é aquela resposta a mim mesmo, porque esta resposta eu já a fiz em algum momento da minha vida. E para além do livro em si, existe uma componente digital também. Sim, o Duquete já tem essa componente, os outros vão criando. O Yucat, Catecismo da Igreja Católica, também já tem inúmeras páginas no Facebook, páginas complementares de outros movimentos, como era o desejo do Papa Bento XVI na altura, de que os jovens estudassem o Catecismo e que impulsionassem outros jovens a estudá-lo também. E, para além desta coleção, temos também no catálogo da Paus Editora alguma área testemunhal. Sim, tudo começou com o livro do Pier Giorgio Frassati, que nos foi, no fundo, pedido através do movimento escotista, porque ele era uma figura muito importante para o movimento escotista e é um jovem comum. Isto é o que agrada muito à juventude de hoje, é perceber que há jovens comuns, como eles, que têm desejos de sair à noite, de brincar com os outros jovens, têm apelos pelo desporto, enfim, jovens comuns, com uma vida muito comum e ainda assim com algo que os diferencia, têm uma profunda relação com o Evangelho e isso torna-os especiais, por assim dizer, não que os torne diferentes de todos os outros, mas torna-os especiais. Então, era italiano, não era? O Pier Giorgio Frassati é italiano e montanhista. E montanhista, e então isso é, de facto, algo que os ajuda a identificar-se com este estilo de vida. Mas, entretanto, já editámos outros livros, Guido Schaffer, um santo surfista, ele ainda não é santo, por isso santo aparece em Passamos comas. da montanha para o mar. Para o mar, e Guido Schaffer também é outro exemplo de juventude, alguém que fazia surf, que estudou medicina, que exerceu medicina e que tinha, a um determinado momento, a grande inquietação: o que é que eu faço com tudo isto? Não tendo bens, porque tudo aquilo que tinha era dos pais, olhou para o diploma de medicina e disse: bem, eu posso pôr a medicina ao serviço dos mais pobres. Foi assim que iniciou o seu processo de discernimento vocacional, porque a um determinado momento percebeu que eu quero ser mais do que médico e quero também ser padre. E entrou para o seminário. E entrou para o seminário e curiosamente, foi nesse percurso, enquanto estudava para ser padre, que faleceu no lugar onde ele mais gostava, no mar, a fazer surf. Na altura toda a gente ficou muito chocada, porque ele seria o padre que falta à Igreja, porque com um discurso muito jovem, sendo ele próprio jovem, e com um testemunho muito próximo da juventude. O próprio diretor espiritual dele ficou chocado. O que é que Deus nos quer dizer com isto? A verdade é que o testemunho de Guido Schaffer, que podia ser circunscrito à Diocese do Rio de Janeiro, tornou-se um testemunho alargado, porque chegou a Portugal, chega agora a tantos outros lugares onde este santo surfista... O autor do livro, Padre Ricardo Figueiredo, é português. Mas não o conheceu pessoalmente. Não o conheceu pessoalmente, ou seja, nesta procura que houve dos sacerdotes de se prepararem para o sínodo com testemunhos que fossem apelativos aos jovens, veio-lhe à mão este testemunho, achou curioso e quis estudar esta figura de Guido Schaffer numa perspectiva mais espiritual. Essa é a grande mais-valia do santo surfista. E, portanto, tanto o Pier Giorgio Frassati como Guido Schaffer estão em processo de beatificação. De beatificação. Aliás, Guido Schaffer foi há pouco tempo, todo o processo foi levado para o Vaticano, já concluído. A grande questão era porque o Guido Schaffer teve uma namorada e, portanto, a grande questão era que a namorada não testemunhasse. Isto invalidaria todo o processo, porque o testemunho dela é crucial, mas acho não, tenho a certeza que ela testemunhou, deu o seu testemunho, e pronto, todo o processo agora está no Vaticano a ser estudado. Sim. E terceiro volume desta coleção, Luís, uma luz que se espalha. Porque não há, de facto, só santos fora de Portugal, também há modelos de santidade jovens portugueses. Quisemos editar este livro de um jovem que também teve um percurso muito normal. Em Santiago do Cacém. Em Santiago do Cacém, e depois aqui
aqui em Lisboa não, na própria cidade de Lisboa, onde estudou, onde fez o curso de Economia, só que ele sempre teve um desejo de ajudar o outro, era algo que o distinguia, e por isso o título Uma Luz que se Espalha, porque o seu desejo de ajudar o outro contagiava os que estavam ao seu redor. Foi um exemplo para todos quantos o conheceram, de facto, e morre de uma forma muito curiosa, porque morre a tentar acalmar os ânimos numa discussão de uma festa de aldeia, esfaqueado, e morre assim de forma brutal. Mas ainda assim, chocou toda a gente em Santiago. Chocou toda a gente, e até os colegas dele que estudaram com ele, que o achavam uma figura muito curiosa, sempre pronta a ajudar os que necessitavam. E, portanto, esta luz que se espalha-se de facto, e contagia ainda hoje muitos jovens que conhecem esta figura curiosa. E então agora dos livros testemunhais passamos para alguns livros que podem ser considerados instrumentos pastorais para os jovens. Sim, porque depois há uma grande necessidade de que os jovens não conheçam só a sua fé, não leiam apenas outros testemunhos de jovens que foram muito importantes pelo seu testemunho de vida. É importante que eles próprios tenham contacto com a pessoa de Cristo. E a melhor forma de ter contacto com a pessoa de Cristo é não apenas pelos sacramentos, mas também pela palavra. E estes dois livros ajudam os jovens a ter um primeiro contacto com a palavra, porque é disso muitas vezes que os jovens sentem falta. Não mastigar a palavra que os outros mastigavam, mas que eles próprios possam ler a palavra, possam meditá-la, tenham ferramentas para a meditar e não olhem para a Sagrada Escritura como um livro muito difícil de interpretar, porque não é. Basta que tenham as ferramentas adequadas para ter o primeiro contacto. E, portanto, estes dois livros ajudam os jovens a isso mesmo. Estes são pequenos, Evangelho para Universitários, são pequenos apontamentos como ao estilo da Lectio Divina, que ajudam os jovens a meditar a palavra com pequenos apontamentos. E este um pouco mais profundo, Grupo Jovens de Jesus, que são, no fundo, 12 catequeses sobre 12 temas selecionados por um grande biblista, José António Pagola, auxiliado por outro padre que teve muito contacto com os jovens, e cada tema é trabalhado de uma forma profunda, com um texto exegético, isto é, com uma explicação do padre José António Pagola sobre o que é que o texto diz, e depois com perguntas que partem da própria realidade dos jovens. É importante que a fé tenha que ver com a vida dos jovens. A fé não é uma coisa abstrata, nem é uma coisa além da vida do jovem. É algo que se insere profundamente na vida do jovem, porque responde a questões que os jovens todos os dias se fazem. Grupo Jovens de Jesus pode ser utilizado para grupos ou até mesmo individualmente? Sim, claramente. Aqui a ideia é que os jovens, mesmo que usem o livro individualmente, tenham necessidade de se juntar em grupo para partilhar esta experiência. E por isso chama-se Grupo Jovens de Jesus, porque a ideia é que se vão formando pequenos grupos, não precisam de ser muito alargados, mas pequenos grupos de 3, 4 jovens, acompanhados sempre por alguém que já tenha um outro processo de caminhada mais intenso na Igreja, para que possam ir caminhando sem desfalecer na fé. Padre José André, muito obrigado por todas estas sugestões que nos vens apresentar do catálogo Paulos. E agora que estamos a começar mais um ano pastoral, certamente encontrou em alguma destas sugestões algum livro útil para a pastoral, para o grupo de jovens na sua paróquia, ou até mesmo para poder oferecer a algum filho, algum afilhado, algum sobrinho. É bom que os jovens tenham também junto de si boas leituras para que possam também eles descobrir o despertar da fé e conhecerem-se nesta caminhada espiritual. Tenho várias sugestões de leitura para lhe apresentar e a primeira delas é uma novidade da Paulos. Chama-se Educar é um Risco, de Luigi Giussani. Luigi Giussani é o fundador do movimento Comunhão e Libertação da Igreja Católica. Um movimento espalhado não só em Portugal, mas pelo mundo inteiro. E nesta obra, Educar é um Risco, apresenta várias reflexões sobre os princípios que norteiam uma educação cristã e o que é uma boa educação cristã. Quais são os valores? E esta obra, Educar é um Risco, que se destina não apenas aos professores e aos educadores, mas é também uma boa leitura
para catequistas e para agentes da pastoral que estejam ligados ao mundo infantil e ao mundo juvenil no que diz respeito à educação e à formação. Apresentado em 3 capítulos, ele acaba por estar dividido primeiro o capítulo sobre educar é um risco, quais são os princípios e qual é o problema de método sobre a educação. No segundo capítulo, quais as dinâmicas e os fatores do acontecimento educativo. Depois, no segundo capítulo, a crise e o diálogo, a passagem da crítica para uma abertura dialogante no itinerário da educação. E o último capítulo, então, a experiência como desenvolvimento da pessoa. Isto é, a abordagem da educação a partir da experiência que a própria criança faz do processo educativo em si e que aí pode marcar, efetivamente, se pode ser uma boa experiência aquela da educação ou uma má experiência. Então aqui fica uma novidade de Paulo que não vai querer perder. E porque estamos em setembro, estamos praticamente de regresso à escola também, então uma obra da Multinova e da Paulos, cujo título é Ao regressar da escola, o papel dos pais na aprendizagem escolar, de Marie-Claude Béliveau. Marie-Claude Béliveau é uma ortopedagoga e psicoeducadora há mais de 30 anos da Universidade de Montreal, no Canadá. E nesta obra ela propõe aos pais uma forma de conceber o seu papel de guias e os papais possam ter um papel mais interventivo também na aprendizagem escolar dos filhos. Isto é, não deixar apenas que a criança aprenda na escola, mas como é que podem potenciar a aprendizagem das crianças também em casa. E por isso este livro apresenta efetivamente uma série de dinâmicas e sugestões de jogos, de atitudes, de momentos que os pais podem organizar em casa para facilitar a aprendizagem dos filhos. Isto é, no fundo, para que os TPCs não sejam um martírio ou um sacrifício, mas os TPCs sejam também um momento de convívio entre os pais e as crianças quando estas regressam da sua escola. Claro que para isso é preciso, obviamente, ter uma série de noções e noções básicas para poder, efetivamente, ajudar os filhos e potenciar aquilo que os filhos aprendem na escola. Então, na última parte deste livro, e esta é uma mais-valia deste livro, o último capítulo, tem uma série de questões que os pais fizeram a esta psicopedagoga e que ela quis colocar neste livro perguntas que os pais normais, que os pais acabam por fazer no que diz respeito à dinâmica e como é que hão de trabalhar com os filhos. Por exemplo, os trabalhos de casa são passados à sexta-feira para toda a semana seguinte. É benéfico que o meu filho os faça todos ao fim de semana para ficar despachado só à sexta-feira ou é melhor ir fazendo depois mais tarde? Uma outra pergunta. O meu filho tem dificuldade de aprendizagem e isso dificulta o momento dos trabalhos em casa e do estudo. Em contrapartida, já a minha filha tem um grande êxito e faz rapidamente os trabalhos de casa. Como é que eu posso fazer para ajudar um e outro? Então cá está uma boa leitura, uma boa sugestão para os pais se querem ajudar os seus filhos a poderem crescer na aprendizagem. Depois um livro ainda sobre pedagogia que se intitula A Disciplina, um jogo de crianças, de Brigitte Racine. Brigitte Racine é enfermeira e psicoterapeuta e é também oradora de conferências e workshops sobre a educação e a disciplina. Então, esta obra propõe aos pais que, para viverem em harmonia com os filhos e sem estressar os filhos, lhes possam transmitir as boas regras da educação, os valores da convivência e, por isso, muitas das vezes isso passa pela disciplina. Mas como passar a disciplina tão importante na vida de cada ser humano para as crianças, mas de uma forma jocosa e de uma forma menos pesada? Pois é isso mesmo, através de jogos, através de dinâmicas e de atitudes que facilitem a passagem da disciplina para a vida das crianças, sem que estas se apercebam que, de facto, estão a ser educadas na disciplina. E nós vemos que num mundo onde o respeito se vai perdendo cada vez mais, esta obra para professores, pais, avós, educadores e até mesmo catequistas torna-se fundamental e muito importante. Porque quando se perde o valor do respeito, perdemos aquela que é a nossa dignidade e, sobretudo, a nossa humanidade. Então, pode-se brincar com as crianças e, ao mesmo tempo, ajudá-las a cultivarem a importância da disciplina na nossa vida.
Queridos amigos, foram estas 3 sugestões que quis trazer até si, precisamente no início de setembro, em que daqui a não muito tempo vão começar as aulas, as atividades escolares, as atividades pastorais também. Aqui ficaram 3 sugestões que espero que vos sejam úteis. Livros com Fé desta semana fica por aqui. Foi um prazer, um privilégio ter estado na sua companhia. Espero que possa dizer o mesmo de nós. Quisemos levar até si sugestões de leituras, conversa com o Padre José André Ferreira sobre vários livros da Paulus que ajudam na pastoral juvenil. E, sobretudo, queremos deixar-lhe o convite para nos visitar em alguma das nossas livrarias Paulus, onde pode encontrar todas as nossas novidades, todo o nosso catálogo, com muitos temas variados, que certamente lhe poderão ser úteis. Então visite-nos nas livrarias Paulus em Lisboa, em Fátima, no Fundão, em Ponta Delgada, em Benguela, se se encontra em Angola. E consulte, visite também o nosso portal na internet www.paulus.pt, onde poderá encontrar todas as nossas informações. E se perto de si tem um ponto de venda Paulus, alguma livraria diocesana ou até mesmo outras livrarias religiosas com quem a Paulus tem parcerias, lá encontra as nossas novidades e encontra também, muitas das vezes, esteja atenta a alguns descontos e a algumas feiras de livro que a Paulus organiza nas suas livrarias e, inclusive, nos vários pontos de venda. Pontos de venda esse que poderá estar perto de si, basta ver em rodapé onde passam esses vários pontos de venda Paulus em várias cidades do país. Desejo-lhe bom início de atividades, se regressou agora de férias, bom início de atividades pastorais, atividades educativas, bom trabalho, uma semana muito abençoada e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.